Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aula de biologia. Galera, para você que está querendo arrebentar aí nos seus vestibulares, para você que está querendo estudar pra caramba, vem comigo, vamos nessa, vamos estudar junto, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito nas suas dúvidas de biologia. Então bora para aula, pessoal. Bom, pessoal, agora ficou faltando a segunda lei de Mendel, tá? Nesse caso, o que muda da primeira lei de Mendel? Enquanto na primeira lei de Mendel a gente falava de uma única característica, tipo, segundo os exemplos que a gente fez, cor de pelagem, cor da pétala, ter ou não determinadas doenças, é uma única característica por vez. Agora, na segunda lei de Mendel, a gente pode estudar mais de uma característica ao mesmo tempo, tá? As duas estão em segregação diferente, mas a gente analisa as duas ao mesmo tempo. Tá? Olha que interessante, segundo a ideia de Mendel para a sua segunda lei. Ele analisou duas ervilhas, uma amarela e lisa e outra verde rugosa. A amarela e lisa seria a homozigota dominante para todas as características, enquanto a verde rugosa seria a homozigota recessiva para todas as características. Cruzando esses dois indivíduos, certo? Quando eu cruzo essas duas ervilhinhas aqui, ó, e vou ter lá o meu heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, eu vou ter um resultado diferente da primeira lei de Mendel. Aqui eu vou obter um resultado de 9 para 3, para 3, para 1. Tá? 9 dos 16 casos de ervilhas lisas e amarelas, 3 dos 16 casos de ervilhas amarelas, porém rugosas, 3 16 casos de ervilhas que são lisas e verdes e 16 casos de ervilhas que são rugosas e verdes. O que isso quer dizer? No grupo aqui do 9 sobre 16, eu tenho ao menos 2 genes dominantes na minha descrição. Eu tenho que ter 2, certo? Nesse grupo aqui do 3 sobre 16, eu tenho apenas um, que é o azão, dominante. Tá? Eu não posso ter nenhum B dominante. Ao contrário, no outro grupo, eu não posso não ter nenhum A dominante, mas tenho que ter pelo menos um B dominante. E no último, eu não tenho nenhuma característica dominante, só recessivo, por isso aqui marcado por Azinho e Bzinho. Nada mais justo que para entender isso, a gente fazer um exercício. Tá? Antes de eu dar o passo para o exercício, eu tenho uma dica assim, muito valiosa. Sempre que a gente vai produzir os gametas, a gente faz lá a distributiva, né? Vamos supor. Eu olhando só para esse espacinho aqui, ó, azinho, azão, azão, bezão, bezão. Vou fazer o gameta, eu dou o chuveirada aqui, ó, azão com bezão, azão, bezão, azão com bezão, azão, bezão. Ou seja, nesse aqui, eu só tenho o gameta azão, bezão. Só que para a segunda lei de Mendel, eles podem te pegar com uma sequência gigantesca de pares, certo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares, mas eles podem até colocar mais. Qual que é o segredo? Você vai olhar para os pares e procurar quem são os heterozigotos, que é nos heterozigotos que eu vou ter diferença no meu número de gametas. O que eu faço? Número de heterozigotos, eu pego ele e faço 2 elevado ao número de heterozigotos. Exemplo, nessa sequência aqui, ó, eu tenho só esse par de heterozigoto, então 2 elevado a 1, eu vou ter 2 gametas diferentes. E aqui que eu tenho 1, 2, 3 heterozigotos, eu faço 2 elevado a 3, certo? 2 ao cubo, ou seja, eu terei 8 gametas diferentes para serem cruzados. Aqui nesses casos não vale a pena a gente fazer cruzamento, pessoal. Geralmente os exercícios eles vão pedir apenas o número de gametas possíveis. Tá? Fazer um cruzamento de 8 por 8, 10 por 10 se torna muito complexo. Tá? Então esqueçam um cruzamento nesses casos muito grandes. Bom, agora, nesse exercício aqui, ó, o cruzamento ele é possível. Por quê? Vai dar um cruzamento pequeno. Qual que vai ser ele? Vamos analisar juntos. Em uma determinada raça de gato, a cor e o comprimento da pelagem são controlados por genes autossômicos que podem ser dominantes ou recessivos. Ponto. Informação muito importante. Ele deu 2 características, cor e comprimento. Se eu estou analisando 2 características, é a segunda lei de Mendel. Tá? A tabela abaixo demonstra as características para esses alelos. Então ele falou aqui, ó, Bzão. Tá? Se tiver lá no genótipo Bzão, quer dizer que a pelagem é negra.
Se tiver o gene Bzinho, pelagem é branca. São, pelagem é curta. Sinho, pelagem é longa. Só que dá para a gente ver um grau de dominância aqui. Bzão, ele é dominante sobre Bzinho, assim como São é dominante sobre Sinho, tá? Então, se eu encontrar um cara que for heterozigoto, tipo Bzão, Bzinho, a pelagem vai ser negra. Ou São, Sinho, a pelagem vai ser curta, tá? Sempre que eu quiser que o recessivo se expresse, ele só vai se expressar em dose dupla, tá? Bom, se o cruzamento de um gato macho, Bzão, Bzinho, São, Sinho, com uma gata fêmea, Bzinho, Bzinho, São, Ação, responda. Aí eu tenho 3 letrinhas. Vamos ver quais são essas 3 letras, tá? Primeira coisa, pessoal, vamos fazer uma análise dessa tabela aqui que ele nos deu, tá? Ele falou que o gene Bzão é responsável pela pelagem negra. Como que eu posso encontrar? Eu posso encontrar ele da forma Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, porque o Bzão é dominante. Então, se eu tiver Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, a pelagem do gato vai ser negra. E se eu tiver Bzinho, Bzinho, a pelagem vai ser branca. A mesma coisa acontece para o comprimento. Pelagem curta não é representada pelo São? Então, se eu tiver São, vai ser pelagem curta. Ou se eu tiver São, Sinho, também vai ser pelagem curta, porque o São é dominante. Para ser pelagem longa, é apenas Sinho, Sinho. Aí ele fala assim, ó, sobre o cruzamento de um gato macho com uma fêmea, tal, responda. A primeira coisa que eu fiz foi já montar esse cruzamento aqui do alto, ó. Aqui está o gato macho, Bzão, Bzinho, São, Sinho, e aqui está a gata fêmea, Bzinho, Bzinho, São, São. O que eu fiz? Produzi os gametas, tá? Lembra daquela continha? Se eu tenho 2 heterozigotos, 2 elevado a 2, não quer dizer que eu tenho 4 gametas diferentes. Nesse caso, é só chuveirar, é só fazer distributivo, igual na matemática, ó. Bzão com São, Bzão, São. Bzão com Sinho, Bzão, Sinho. Depois eu troco. Bzinho com São, Bzinho, São. E Bzinho com Sinho, Bzinho, Sinho. São as 4 possibilidades de combinação de 2 letras nesse grupo. E desse lado, não importa, ó, só tenho Bzinho, Bzinho, São, São. Então, se eu distribuir, vai dar Bzinho, São ou Bzinho, São. Então, é só um gameta possível. Aí eu faço os cruzamentos, tá? Bzão, São com Bzinho, Sinho vai dar Bzão, Bzinho, São, São, tá? Desculpa. Bzão, São com Bzinho, São vai dar Bzão, Bzinho, São, São. A mesma coisa aqui, ó. Bzão, Sinho com Bzinho, São vai dar Bzão, Bzinho, São, Sinho. Depois, Bzinho, São com Bzinho, São, Bzinho, Bzinho, São, São. Bzinho, Sinho com Bzinho, São, Bzinho, Bzinho, São, Sinho. E aqui estão os meus 4 indivíduos, tá? Isso aqui vai basear todas as nossas respostas, tudo bem? Letra A. Qual a probabilidade de se obterem filhotes brancos com pelos curtos? Como a gente já anotou aqui na tabela, fica muito mais fácil. Por quê? Para ser branco, eu sei que tem que ter Bzinho, Bzinho. E para ter pelo curto, tem que ser São, São ou São, Sinho, certo? Qual que é a minha probabilidade de junção desses 2 caras? Ou eu vou ter um indivíduo que é Bzinho, Bzinho, São, São, ou eu vou ter um indivíduo que é Bzinho, Bzinho, São, Sinho. Aí é só ir lá e olhar na tabela. Na tabelinha aqui, ó, eu tenho esse cara, Bzinho, Bzinho, São, São, e eu tenho esse cara, Bzinho, Bzinho, São, Sinho. Ou seja, são 2 das 4 possibilidades, 2 das 4. 2 quartos, simplifico para 1 sobre 2, o que vai me dar 50% de chances de ter um filhote branco com pelo curto. Tranquilo? Letra B. Quais são os genótipos dos gametas que podem ser produzidos pela fêmea e pelo macho? A gente já colocou aqui na tabela, ó. Esses são os gametas do macho e esse é o gameta da fêmea. É só você anotar. Fêmea, Bzinho, São e macho. Bzão, São, Bzão, Sinho, Bzinho, São e Bzinho, Sinho. Certo? Última questão. Se a gata acima cruzar com um gato com pelagem longa, qual é a probabilidade de nascer um descendente com pelagem longa também? Bom, a gata é Bzinho, Bzinho, São, São. O que é referente à pelagem longa ou curta é esse par aqui do final, que seria o par do S. Tá? Essa fêmea tem pelagem curta, porque ela é São, São. E ela foi cruzada com um gato de pelagem longa. Para ser pelagem longa tem que ser Sinho, Sinho. Por isso eu anotei aqui.
Cruzando os dois, eção com essinho, 100% dos meus casos serão eção, serão heterozigotos. E eção é referente à pelagem curta. Ou seja, se eu tenho 100% de filhotes com pelagem curta, qual que é a probabilidade do descendente ter pelagem longa? 0% de chance. É sem chance disso acontecer, já que 100% dos filhotes terão a pelagem curta e não a pelagem longa. Certo, pessoal? E infelizmente chegamos ao fim de mais uma aula de biologia, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo aí que foi passado. Se por um acaso não entender, para um pouquinho o vídeo, volta, vai com calma, vai no seu tempo. Não precisa ter pressa. Assiste o conteúdo de novo, faz as suas anotações e arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.